Hoje é dia de falar de picape aqui na garagem, a bordo da novíssima Ranger. Essa versão Limited, a mais completa, que traz, além de todas as mudanças que eu vou mostrar para vocês agora, a novidade do motor V6 com 3 litros e 250 cavalos. Saudações, pessoal! Olha só que interessante, temos uma picape global, uma Ford Ranger global. Essa foi a ideia da Ford nessa mudança, uma grande mudança pela qual passou a Ranger. E certamente agora ela está alinhada com todos os produtos que a Ford vende aqui no Brasil. Como a gente sabe, ela saiu do país, mas continua como importadora, ou seja, ela saiu, fechou fábrica e tudo mais, mas a Ford é uma empresa que continua forte aqui no Brasil, só que com produtos da linha Premium, Mustang, Maverick, Bronco, e a Ranger agora F-150, e a Ranger, sem dúvida, com essa mudança, eu acho que nesse momento não temos outra picape média com tanta tecnologia e alguns toques de refinamento, a gente pode chamar também assim, que a Ford acabou promovendo nessa grande mudança, né? A primeira mudança, sem dúvida nenhuma, foi a dianteira, né? Agora a gente tem aqui, ó, o detalhe, o DRL e a identidade visual da Ford, que todos os modelos da marca usam. Então, Bronco, Maverick, F-150 usam essa identidade visual. Lá fora, inclusive, a Ford tem a Everest, que é o SUV da Ranger. Não sei se eles vão trazer aqui para o Brasil. Está chegando o novo Territory, né? Mas se trouxessem o Everest seria sensacional, porque a gente precisa de opções aí nesse segmento. Bom, então, primeiro detalhe, a dianteira, essa versão Limited, mais completa, né? Eu falei no início, detalhes cromados, nova identidade visual, realmente um estilo muito próprio. Ela ficou um pouquinho maior em termos de largura, de altura, de comprimento, 2 centímetros, 1,5 cm, pouca coisa, né? Só para constar, mas um pouquinho maior. Rodas de 20 polegadas, também as rodas têm um desenho bonito, a roda preta, né? Aqui com um detalhezinho em prateado, ficou bem legal. E aqui, sem dúvida, aqui é um dos grandes destaques, né? O V6 aqui na lateral, que faz toda a diferença, o desempenho é realmente sensacional. Outra característica que é muito apreciável, câmera 360, só a versão Limited traz a câmera 360, então é algo muito útil também. E capas de retrovisores cromadas também, algo que acaba sendo muito interessante. Falamos de mudança de dianteira e mudança de traseira também. Essa cor, aliás, é belíssima, né? Gostei muito. Um detalhe bacana aqui na traseira, vale ressaltar, é justamente esse aqui, ó. O Ranger também está em baixo relevo, fica bonito na peça, eu acho que acabou evidenciando mais o nome da picape dessa forma. Então aqui atrás, se você nota, esse detalhe, bom, o Santo Antônio aqui também, nessa versão, e o detalhe aqui da lanterna também com desenho todo novo, enfim, ela ficou bonita, eu particularmente gostei bastante. Tem também já opção aqui para colocar o reboque, também para quem usa, muito útil. Capacidade de carga 1.023 quilos, um pouquinho mais de 1 tonelada, bem acertado também. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas legais. Tem algumas opções de cor nessa versão mais completa, e essa aqui é uma das versões mais legais. Porsche nos olhando, e aí, garotinho, trago ele junto, ele já quer sair aí, para ficar latindo aí para os outros cachorros. Então o design, realmente, da picape está muito bonito, muito bem acertado. Vamos abrir do outro lado. Aqui é a chave presencial. Uma coisa interessante, bancos elétricos, os bancos têm um bom apoio. Eu estou gravando no segundo dia que eu peguei o carro, então ainda não peguei estrada, mas pegaremos em breve. Estribo, extremamente útil numa picape desse tamanho, como a gente viu na Montana, tem estribo estouro desnecessário, não coloquem estribo nessas picapes. Estribo tem uma função técnica, né? Isso que é importante observar. Isso facilita muito o acesso, fica muito prático. Bom, uma coisa que eu gostei, primeiro aqui, ó, a gente faz essa pequena introdução, a ergonomia é muito boa, nós temos ajuste de altura, mas não de profundidade. Isso é uma questão das picapes aqui no Brasil, precisaria de um ajuste de profundidade também. De qualquer forma, vale salientar, um outro ponto extremamente tecnológico desse carro é o interior muito caprichado e com muita tecnologia a bordo.
Eu não mostrei aqui atrás, né? Porsche estava ali, tá aí, né, Porsche? O espaço traseiro é ok, mas como toda picape média, o espaço traseiro não é lá grande coisa. É razoável, mas faz parte das médias de maneira geral. Bom, já fez o check rapidinho. Dei partida. Ele pergunta aqui se você quer pôr o reboque ativo, que eu não vou usar o reboque, mas é bom também que tenha esse controle. A questão do painel. O painel, então, nós temos aqui o volante multifuncional. Uma das coisas que eu gosto é justamente que te traz informações bem claras aqui em cima. Então, é muito útil também a questão de autonomia, de consumo. E você pode também ir mudando. Aqui, ó, você vai mudando aqui, tá vendo? Ele te dá remover telas, colocar telas, ou seja, dá para você escolher aqui, dá para você escolher algumas opções bem interessantes. Então, sem dúvida nenhuma, uma das grandes mudanças também é essa questão do painel.Ficou muito agradável e a ergonomia, como eu falei, excelente. Aqui, a tela vertical, uma tendência agora também nas picapes, 12,4 polegadas. Essa tela você tem todas as informações também que tem no painel, mas tem aqui na tela, comando de ventilação, o próprio conexão do telefone sem fio, o que é excelente, é para o CarPlay Android Auto. Aqui nós temos o ar-condicionado de 2 zonas, carregamento por indução e um porta-objetos do lado, carregamento aqui, porta-objetos do lado, e aqui o câmbio de 10 velocidades, que é a mesma transmissão utilizada pela F-150 e pelo Mustang. Então um câmbio também bem escalonado, bem interessante. Aqui porta-objetos, aqui os modos dinâmicos, né? Aqui as opções, bloqueio diferencial, enfim, ele é realmente bem acertado nessa parte também. E um porta-objetos também grande. E aqui chegamos a um dos melhores predicados da Ranger. Bom, duas coisas. Primeiro, isso aqui, ó, poderiam ter colocado amortecedor de capô, né? Ficaria perfeito. Mesmo uma questão de levantar a tampa e tal, eu comento isso. Até falando de modo geral, né, sobre essa questão de amortecedor de capô, que é uma coisa tão simples. A gente vê carros antigos que usavam, e as marcas até hoje no Brasil não põem amortecedor de capô. Só a Renault, às vezes, coloca em alguns carros, é até curioso. Mas ó, a diferença, né, se você tiver num lugar mais baixo, isso aqui fica ruim para levantar. De qualquer forma, o motor V6, a gente vai conhecer agora, é um V6 de 3 litros, são 250 cavalos, com pouco mais de 60 kgfm de torque. Muito bem, Ford Ranger V6. Cara, essa característica realmente uma das mais interessantes no seu primeiro contato com essa Ranger V6. Eu falei há pouco sobre a propaganda da Volkswagen, né, que está falando justamente da Amarok V6, que é a mais potente da categoria. Sem dúvida, a Amarok é a mais potente, mas em termos de tecnologia embarcada, em termos de até desenvolvimento de chão mesmo, eu acho que a Ranger ela está realmente à frente. Olha só, cara, muito bem acertada para andar. E não só isso, aceleração, retomada, a questão toda até do comportamento dinâmico, porque a Ford, na verdade, ela fez uma grande mudança. Então ela não é só uma nova Ranger, uma ideia de visual. Tem um novo chassi, os amortecedores têm um curso maior, então é uma picape até mais confortável. Porque conforto em picape é uma questão interessante, porque às vezes quem não está acostumado com caminhonete anda na picape, né, na caminhonete, fala, pô, mas tem um barulho ou outro. Isso foi muito minimizado, claro, historicamente, em relação a picapes atuais e picapes dos anos 80 ou 70, uma diferença muito grande. Mas a questão principal é justamente que o comportamento dinâmico das picapes ele é muito próprio.
da picape média e da picape grande em especial. Essas picapes que são construídas, né, a cabine separada da caçamba. E isso realmente faz muita diferença. Você anda numa Rampage, qualquer picape monobloco, logicamente o comportamento dela dinâmico vai ser diferente. Por isso que eu acho até que, logicamente, quando alguém pergunta, as picapes monobloco vão roubar compradores, vão tirar compradores nas picapes médias, eventualmente pode até tirar, claro, pelo preço. Mas geralmente quem gosta de picape média e picape grande gosta desse tipo de comportamento que evoluiu muito para melhor aí nos últimos anos. Então eu acho que é um segmento até diferente se a gente falar de consumidor mesmo. A primeira coisa que eu gostei dela é, claro, o desempenho. O acerto dinâmico é muito bom entre esse motor V6 turbo, mais de 60 kgfm de torque, ou seja, bem acertado esse motor, com câmbio 10 marchas. Tanto que a gente está aqui a 120 km por hora quase e 1.700 giros. Esse realmente é um bom diferencial da Ranger V6. O acerto dinâmico ficou muito bom e ela consegue, assim como a F150 que a gente testou há alguns meses, ela consegue manter uma velocidade constante a 120 km por hora e a 1.800 giros, a 1.700 giros, ou seja, agora dá para ver bem, 120, 1.800, ou seja, a gente tem aí, isso acaba sendo bom para o consumo também. Consumo cidade de estrada 10,8, nossa melhor média. Não é nada de outro mundo, as 4 cilindros até conseguem consumo um pouco melhor, mas se a gente analisar o que essa picape oferece em termos de retomada de velocidade, de torque, e justamente quando você vai pensando até no uso prático dela para o trabalho, por exemplo, para o trabalho que eu digo, claro que de modo geral ninguém vai comprar uma Limited, né, uma versão topo de linha para trabalhar, mas se o cara vai usar para puxar algum trailer ou algo do tipo, realmente ela faz isso com sobra. Aliás, essa é a clássica função das picapes americanas, né? Eu cheguei a comentar aqui, é bem interessante isso. E assim, de modo geral, esses números de consumo eu achei razoáveis, dadas essas características técnicas. Realmente um carro muito bem acertado para andar, força em todas as rotações, porque é um V6 com turbo, ou seja, então você tem rotação baixa, além de ser um V6, se fosse um aspirado já seria legal, mas como é turbo ainda te dá essa força desde rotações baixas. Então ela é muito prazerosa de guiar por conta disso. E o câmbio de 10 marchas, o mesmo usado pela F150 e pelo Mustang, também dá conta do recado, tá sempre em giro baixo na velocidade cruzeiro, que acaba sendo uma equação muito boa. Mas o que eu estava comentando é que a Ranger, a nova Ranger, tem muita novidade, chassi, suspensão, ou seja, a ideia de ser um veículo global colocou a Ranger num patamar muito interessante em relação às suas concorrentes de mercado. Então a gente pega, por exemplo, outras picapes médias, a própria Hilux, que é a líder do segmento, elas estão antiquadas perto da Ranger agora. A própria Amarok é a mais potente, tem 258 cavalos, mas, cara, em termos de tecnologia a bordo, tecnologia de segurança, esse carro, ele tem o ACC, ele tem frenagem autônoma, ele tem o fluxo também na traseira, ou seja, você vai dar ré, ela freia sozinha, te avisa. Então assim, são várias características que realmente deixam ela muito à frente das suas concorrentes diretas. Vamos ver o que as marcas vão fazer aí para trazer outras opções e outras novidades. Mas a concorrência está mais antiquada, está precisando mudar. A Ford realmente está com um produto muito interessante. E como eu falei lá no início da matéria, é um produto global, então tem engenheiros do mundo todo, inclusive do Brasil, para criar uma Ranger nova que atendesse vários mercados. Então, digamos assim, é uma Ranger que foi montada, né, foi sendo moldada também sob vários olhares, vários ângulos, analisando necessidades distintas de países diferentes.
Então ela acaba sendo, até como já li em algum lugar, a melhor Ranger de todos os tempos, porque é uma Ranger global. E logicamente, uma questão interessante nesse contexto é o preço. O preço é convidativo dentro do que se paga de uma picape média topo de linha. Logicamente, quando a gente analisa essa questão do valor, também é muito interessante. A Ranger acertou em cheio. Tem a caminhonete mais tecnológica, uma das mais potentes, das médias, e ao mesmo tempo tem um preço extremamente convidativo para o consumidor desse tipo de picape e dessa versão especificamente. O que eu tinha comentado aqui, tinha feito uma pequena confusão. Nós temos aqui a tela de 12,4 e a tela multimídia de 12 polegadas. Então ficou bem explicado agora essa questão. Mas basicamente, então, eu acho que as marcas que vão ter que correr atrás, a concorrência vai ter que correr atrás, porque a nova Ranger tem muita coisa para oferecer. Esse conjunto todo que eu comentei agora de itens de série e tal, torna a dirigibilidade muito agradável, muito agradável. Ela tem força em qualquer rotação e o acerto dinâmico, rola pouco em curva. Enfim, é um produto bem interessante. Em breve eu quero testar também uma das versões com motor 4 cilindros, né, de 170 cavalos, turbo diesel 4 cilindros, para poder ter uma ideia geral. Mas essa V6 aqui, meus amigos, é sensacional. E é interessante, né, como as marcas elas vão ter que correr atrás aí da Ford. A gente sabe que tem gente que compra picape sem olhar muito, né, falando de Hilux, mas cara, vale a pena, viu, conhecer. E vamos ver o que as outras marcas vão fazer aí para compensar, digamos, esse atraso em relação à Ranger. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Esse pessoal que freia, sendo que o limite é 120, nós estamos a 97. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Até mais. E seguimos aqui em direção a São Paulo. Vim gravar, a gente juntou os V6, né? Alfa V6, Mondeo V6 e a Ranger V6. Ah, bacana. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Olha, vi outro Gladiator. Cara, vou pegar um Gladiator em breve. A gente vai fazer uma trilha com ele. Vai ser bacana. Um abraço, pessoal. Até mais.